a atividade humana. Eu nem sabia que eu ia ser do Eu tô teatro. nesse lugar que eu tô de gaiato. Eu vou aprender o quê? Como que aquilo mexia comigo? Lindo Na isso. época, Meu negócio é rua, sabe? Ela tem um diferencial. Sensação boa. O Somos Comunidade é um projeto da Coreto Cultural com patrocínio do Instituto Unimed BH que busca identificar e potencializar ações culturais de Belo Horizonte e Contagem por meio de ações educativas e mostras artísticas. O podcast Somos Comunidade estreia com 4 palestras-aula com profissionais da cena belo-horizontina, notórios fazedores de arte e cultura que compartilham suas experiências e ampliam a visão e os caminhos de formação daqueles que se interessam pelas atividades à frente e atrás dos palcos. Eu sou das artes, sabe? Eu sou da rua, assim, tal. Então eu caio nesse lugar, de fato, de gaiato, assim, E aí a responsa de matar no peito e assumir, acho que vai mais da expertise de formalização da treta. Mas isso não tem a ver com a sua família também? Demais. Assim, com a história do seu pai, Artista multifacetado e empreendedor de periferia do Brasil, é filho de uma geração inquieta. Carrega o desejo pelo novo e a coragem para experimentar. Tem trabalhos assinados em diversas áreas do universo artístico. Atua como MC da cultura hip-hop e do funk, como produtor de moda, poeta, compositor, ator, arte educador. É fundador do Centro Cultural lá da Favelinha e gestor da sua própria carreira. Se destaca no empreendedorismo de periferia do Brasil. Em 2020, recebeu o Prêmio Empreendedor Social do Ano da Folha de São Paulo, por coordenar a Frente Humanitária, projeto que custou mais de 5 milhões de reais e alimentou 270 mil pessoas, além de gerar empregos para mais de 300 moradores do aglomerado da Serra. Ganhou prêmios e reconhecimento por seus projetos sociais, moda cooperativa e arquitetura inovadora. Em 2022, participou do Ideias à Venda, reality show da Netflix Brasil, representando o Remexe Favelinha, que é a cooperativa de moda do aglomerado da Serra. A Favelinha também ficou em primeiro lugar no Prêmio de Arquitetura do Instituto Tomi Otaki. Em 2023, se destacou nacional e internacionalmente ao vencer a disputa mais importante do meio da arquitetura com a Casa do Ano pelo site da ArcDaily. Além disso, lançou-se como diretor de documentários, estreando com o filme Folia dos Anjos. Me deixa pensar que mais tarde nós vamos trombar lá no baile. É só aí, nós trombamos no baile e estamos aqui. Estamos aqui agora. Cadu, bem-vindo, velho. Valeu Bom demais por estar aqui, meu Eu rei. que agradeço, felicidade. Cara, a gente queria começar essa conversa porque a gente às vezes acha que todo mundo conhece a gente chega num lugar, né, que você já fez esse tanto de coisa que a gente ouviu, mas tem gente que não conhece. A gente não sabe como é que você chegou até aqui. Quem te vê agora não sabe como é que era antes. Então eu queria que você falasse, velho, da sua infância, de onde você veio, como é que era a sua família, o lugar onde você morava. Mas quem não conhece não dá perdendo nada, né? Então, simbora. Eu agora estou com 33 anos e eu vou pro aglomerado da Serra com 7 anos. Mas eu já frequentava ali desde os 4, porque meu pai, trambiqueiro, adora um rolo, ele troca um carro, um Fusca e uma TV num terreno ali, né? E era uma espécie de ocupação, uma favelinha, que é até legal já falar assim, né, da origem, falar da origem do nome Favelinha. É porque a gente está ali aos pés do Cafezal, e o Cafezal ali nos anos 90 era trash, né? Tinha 2 vertentes que deixavam o Cafezal muito famoso, a violência e a cultura também, né? Porque dali a gente agora está com os retratistas do morro aí bombando, então eles registram aquela história, assim, era muito soul, muito samba, Mestre Jonas estava por ali, né? Finado Mestre Jonas. E, enfim, então Nós tudo que estamos falando aí, ali... assim, só pra gente localizar. Você tem 33, estamos falando de 7, então assim, 26 anos atrás. 94, essa história surge... 90, mais ou menos, a favelinha surge como ocupação. Aí minha família chega ali em 93, 94. Nós somos das primeiras famílias a ocupar ali, né? E o que acontece? A gente estava aos pés do Cafezal, então tudo que acontecia eles falavam, sei lá, matou alguém, aonde?
Lá no Cafezal, aonde no Cafezal? Lá naquela favelinha, lá embaixo, que era muito barraco de lona mesmo, né? Minha família foi uma das primeiras a fazer alvenaria ali. E, enfim, aí a gente constrói ali de 94 a 97. Eu sempre na obra, mais atrapalhando do que ajudando, né? Uma criança ali bem atentada. Amava. Você já tinha interesse por tudo que acontecia, assim? Tudo. Essa sua faceta já múltipla desde de criança? Eu amava a favela já, que eu morava no Santa Efigênia, no bairro. Numa casa Você tem memória que... dessa Tenho, de demais, infância, assim, tenho de até os demais. 7? Antes, tem memória de 3, 4. A gente muda para Santa Efigênia com os 3. Eu morava bem perto da favelinha, a gente muda. E era bem... Era uma família grande e pouca grana, assim, né? Então, eu lembro que eu fui ter minha própria cama com 8 anos de idade, pra você ter ideia, saca? Dividia a cama com meu irmão, né? Era uma beliche, eu dividia a parte de baixo e minha irmã dormia na parte de cima, minha irmã mais velha. Mas aí, nessa primeira infância ali na favelinha já, era divertido demais, porque era muita obra. Como eu te falei, era muita casa de lona, né? Lona. Estava começando o processo de alvenaria. Com bambu, com eucalipto e tal. Então, quando começa o processo de alvenaria, era muita obra, então muita casa de 2 andares com areia embaixo. Né? Então, a onda de pular do 2º andar para a areia era, assim, genial, era muito divertido. E polícia ladrão, eu lembro que o Oiapoque chamava canteiro, não existia Oiapoque. Aí ali na Contorno eles fechavam a avenida, faziam uma espécie de camelô mesmo, né? Um tanto de camelô junto, era canteiro. E criança, né? Eram outros tempos. A gente descia pro centro ali com uns 8, 9, 10 anos de idade para comprar a arminha e o laser. Aí era mágico, assim, era cinematográfico. Polícia ladrão com arminha e laser, né? No meio da favela ali. Então foi muito divertido. Da época do assim. canão de água lá embaixo Do também, canão, que ia buscar... tomei muito banho ali no canão. E a gente apanhava, lógico, né? A gente fugiu pro canão, pro Parque das Mangabeiras para tomar banho nesses dias quentes. E sempre apanhava. O canão apanhava menos. Eu tô ali há uns 10 minutos do canão. Aí Parque das Mangabeiras já era... mais no Parque das Mangabeiras? Porque era 30 minutos de caminhada, criança no meio do longe. mato, né? Perigoso demais. Só que eram outros tempos também, né? Pensar assim. Mas cheguei a pegar o canão. Nunca atravessei o canão. Tem a expressão, né? Cortava cana. Eu cortava cana de atravessar o canão, com certeza. Meus irmãos atravessavam, mas eu ia engatinhando. Quando dava uma altura assim, eu já não voltava. Hoje em dia tem um parapeito ali, né? Que você pode atravessar o canal. Mas antigo era redondo ali, eu nunca tive coragem. O canal era, para quem morava lá, o que o viaduto de Santa Teresa foi para uma geração também de escritor, atravessar por cima. Nunca atravessei o viaduto também. A gente levava ele a pé para casa e ele morava no Floresta. E a gente não dirigia, voltando a pé para casa. E ele era enorme, grande, alto, e tinha dia que ele queria subir lá de costas. Era uma luta para não deixar o cara subir. Esse tipo de aventura, eu prefiro me arriscar em outras aventuras. Esse tipo aí... Mas enfim, me conta aí. Aí nós estamos nessa na construção e do seu interesse que começou a ver pelas casas subindo, né? Pelos pedreiros, por construir a casa, né? Pela história da alvenaria. Sim. E daí, que outras coisas foram chamando seu interesse lá quando você voltou, né? Tem 3 histórias interessantes dessa época, que a primeira, meu pai é taxista, até hoje. Agora ele está com carreto também, porque ele não se tecnologizou, não sei se existe essa palavra, mas ele não foi para Uber, não foi para aplicativo, ele continuou com táxi. Mas meu pai, ele mesmo sendo taxista, né, vindo da roça, não completou os estudos e tudo mais. De onde que é seu pai? De Manga. Manga é quase Bahia com Brasília ali, né, quase Bahia com Goiás. E ele vem de lá, passa por Montes Claros, chega em Belo Horizonte. Mas o mais legal disso tudo é que ele desenhou a casa. Ele desenhava, ele chegava de serviço e desenhava, assim. A casa que está de pé até hoje, né? Saí de lá agora e estava de pé. A casa que eles moram. Aí tem uma outra coisa
interessante nesse percurso, que já são duas histórias mais de dor, né? Não tanto de orgulho, mas a gente teve muita dificuldade com a arquitetura, né? Telhado voou algumas vezes e eu fui picado por escorpião. E é legal falar isso porque mais tarde, né, a arquitetura me põe no movimento da arquitetura mais importante do mundo. E outro movimento foi a fome, né? Quando chega minha irmã mais nova, que é adotada, né, e tal, a gente passou por um período bem punk, assim, de fome. Vocês eram quantos quando Nós ela chegou? éramos 4. Quando ela chegou, 5. A gente era 3 quando ela chegou, 4. Depois ainda veio outra de consideração, que era mais velha e tal. Ali a gente já estava um pouco melhor das pernas, mas ali pros... Ninguém sabe o que é isso que você está falando. O que assim, minha família é do interior, a gente entende essas... O que é filho de consideração? O filho de consideração é o que cola e vira filho, né? A minha irmã mais nova... Não tem ela uma é na adoção lei. oficial, não é alguém que você acolhe nesse sentido, mas é alguém que é considerado, membro da família e fica ali. Né? E vai. Ela passou por um processo de separação, veio do interior e tal, abuso, essas coisas, e ficou por lá. Mas a gente teve um período assim que a família até advertia assim, né? Você não pode falar que a gente passou fome, porque era pouco, mais tinha. Mas é fome, né? É fome, né? Os irmãos tudo criança ou pré-adolescente ali, a gente dividia o pão, né? Era meio pão pra cada. Contar a comida, Sabe, dividir, contar comida compartilhar, né? E aí, mais tarde, né, na pandemia, a gente alimentou a favela inteira, né? Foram 2.000 marmitas por dia, 6.000 cestas básicas por mês. Então, isso ali me marca muito na infância. Eu lembro que no próprio episódio do escorpião mesmo, ali a gente já era pré-adolescente, já tinha estabelecido, né? Já voltou a ter grana, voltou a ter comida, assim, e tal. E nesse episódio, quando eu vou pro pronto-socorro, eu fiquei só de observação, não deu nada demais. Que idade que você tinha? Devia ter uns 12, 13. Então eu fiquei só de observação, não teve nada demais. E aí a gente conhece uma família ali que estava numa situação, né, que era pior do que a nossa. E minha família sempre muito solidária, consegue juntar ali alguma coisa e leva uma cesta básica. E eu era criança ainda, eu lembro que voltando assim com minha família, eu falei, nossa, que sensação boa que eu tô sentindo, sabe? E eu nunca imaginei, de verdade, eu tô nesse lugar que eu tô de gaiato. A minha realidade é que eu sou artista, eu sou um vagabundo, eu sou um pilantra, sabe? Eu sou um boêmio, eu sou um fulião, meu negócio é rua, sabe? Eu odeio ser comparado como líder comunitário, bom samaritano. Bom samaritano é meu ovo, sabe? Eu não sou nada disso não, saca, cara? Eu sou das artes, sabe? Eu sou da rua, assim, tal. Então, eu caio nesse lugar, de fato, de gaiato, assim, E aí, a responsa de matar no peito e assumir, acho que vai mais da expertise de formalização da treta. Mas isso não tem a ver com sua família também? Demais, assim, demais. Com a história do seu pai, né? Demais. Como é que era a sua mãe? Como é que era a sua relação com a família, com os irmãos? É super divertida assim, a história deles. Meu pai vem de Manga, né, que é do norte de Minas, e minha mãe vem do sul de Minas, quase Rio, um pouco antes de Juiz de Fora ali, se chama Santa Bárbara do Tuguru, uma terra produtora de banana e tal. E minha mãe tem uma história assim também de luxo na infância, aí o meu avô sofre um acidente, perde terra, perde tudo e sei lá o quê, e elas chegam também a beirar a miséria. Aí por conta disso ela vem para Belo Horizonte para trabalhar de babá e faxineira, casa de família, né, que eles falavam. E meu pai, ele vem já com uns 15, 16 para Montes Claros, reformar sapato, reformar bicicleta. Parece que casa de família, porque quem vai trabalhar lá não tem família. Não tem família, né? Cruel. E ali naquele momento é como se quase não tivesse, né? Todo mundo, a criançada teve que sair para trabalhar, para ter comida, né? Pra ter... E enfim, um do sul, um do norte de Minas, eles se encontram no Parque Municipal. Ó, que história. E ali já da primeira ficada, se apaixona e tal. Aí teve um momento que parece que meu pai... O Parque Municipal era o Tinder daquela época. Era o Tinder, era o banheirão, já rolava... já era desde sempre ali, né? E aí eles se encontram e parece que minha mãe conta uma história que eles dão uma terminadinha, mas meu pai
meu pai termina e não consegue manter o combinado do relacionamento. Aí eles ficam, e aí nessa ficada que engravida da minha irmã mais velha em casa e tudo Você é mais. qual na ordem dos irmãos? Dos biológicos eu sou caçula. Tá. Então a quarta veio... E ela é minha prima, na verdade. Tá. A mãe dela faleceu jovem, assim, e aí minha família vem e adota. Né? Tá. Daí, né, então, você estava falando, né, da história da família, mas como é que era dentro de casa e como é que você via essa história da relação do seu pai com a comunidade, né, ali, do envolvimento da sua mãe com o entorno? Minha família sempre foi muito famosa e benquista na comunidade, por quê? Meu pai é taxista e minha mãe era confeiteira. Naquela época que fazia bolo de verdade, a gente vai nos aniversários, bolinha desse tamanho, vai fazer as toras de bolo desse tamanho, 3 andares, sei lá o quê. Então tem muita criança hoje em dia, já adultos, jovens, que tinha um ciclo de meu pai levar no hospital pré-natal e levar a mulher ali para parir. E minha mãe fazia o bolo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos. Teve gente que fez bolo até 15 anos. Vocês participaram da vida de todo mundo Da ali vida no de todo entorno. mundo. Então, minha casa tinha... Cara, é muito legal, assim, hoje em dia, como que as coisas... Nada é novo, né? Hoje em dia, você entra no Instagram profissional de uma confeiteira, por exemplo, e vai ter lá as fotos de bolo. Minha mãe tinha o álbum ali da Kodak, sabe? Sim. Com as fotos de bolo. E, tipo, cara, é a mesma coisa. Era o audiovisual já, o né? audiovisual. Ela já registrava a treta ali. Tipo, não, tem esse bolo aqui. Aí teve uma época que tinha... que marcava o bolo com uma espécie de carimbo e vinha confeitando. E depois migrou para uma época de papel de arroz. Então, você colocava a sua foto, colocava um desenho do Bob Se Esponja, bobear, do você faz Homem-Aranha. bolo também, né, Catá? Cara, eu sei fazer muita coisa, mas eu descobri depois que teve... No início da favelinha, meus pais foram morar um período em Manga, uns 6 meses. E minha mãe, ela era uma pessoa que, se ela tá na cozinha, você não pode mexer. Você pode lavar uma vasilha e tal, mas... Não encosta em não nada encosta que na é panela dali e tal. da receita. Então, eu sei fazer muita coisa do que? Do observar, do absorver. Né? Quando eu não sabia fazer arroz, feijão, até ela mudar ali. Ali eu já tinha uns 24, 25 anos, que absurdo isso, né? E aí, quando eu vou para os primeiros experimentos, eu comecei a descobrir uma onda do cheiro, do barulho do tempero, do cheiro misturado com o barulho que joga água. E aí eu descobri que eu cozinhava pra caramba, assim. Então, eu comecei com 25, eu tô com 33, eu tenho uns 8 anos de cozinha e eu... Cara, eu mando bem nisso, sabe? E comecei velho, assim. Então, é uma coisa que eu sempre vou... Eu não tenho muito essa coisa da idade também, assim, não, sabe? Eu comecei a pintar esse ano. Tô, assim, mandando até bem, cara. E piro, e vou, e fico horas ali na frente da treta e tal. Mas, então, tinha esse relacionamento, assim, da casa ser frequentada, né? Ter uma rotatividade, assim, a casa. Sempre foi... Esse envolvimento, né, assim, por isso que eu entrei nesse assunto, porque esse envolvimento com a comunidade, ou às vezes a forma que a gente se coloca na vida, tem demais a ver com o meio onde a gente cresceu. Às vezes a gente faz por oposição, né, assim, porque é uma coisa que a gente não tem em casa, e muita gente às vezes não tem em casa, ou tem um esquema de violência em casa, e se rebela, sai, vai para a rua e acha outra forma de viver. Mas quando a gente tem em casa, é legal da gente colocar isso, né, como referência. Olha, eu tive uma boa referência em casa e isso me levou para esse caminho. Então, assim, você já tinha uma referência, né, nas ações do seu pai, que sempre mexia com isso, com aquilo, estava trocando, meio inquieto, né? Apesar de ter uma constância, né, na postura do seu pai, né, a vida inteira, de taxista, da coisa do transporte, do carreto, mas tem esse envolvimento o tempo inteiro, tem essa inquietação que você trouxe, né? Mas eu segui o caminho igualzinho ele. Eu segui o caminho igualzinho. Eu tenho 2 terrenos que foi rolo de carro. Eu botei um Uno velho, e os 2 sou eu, não, que bizarro. Eu botei um Uno velho lá na Bahia, com Muruxatiba, inteirei com uma grana, e botei um Uno velho lá no alto da montanha, aqui no morro. Eu já tô a fim de construir. Segui o caminho igualzinho que esse terreno nosso, da casa, né, dos meus pais, eles constroem a parte de rolo. E agora ele tá com uma roça lá em Brumadinho que foi rolo de carro de novo, sabe? Tipo assim, seguiu o caminho igualzinho, roleiro. E na sua juventude, o que mais foi te chamando
Que rolo mais que você entrou? O rap. O rap. Foi a Lá, primeira, na a primeira infância, atenção. Na infância eu já descobri o rap, foi assim... Eu lembro assim perfeitamente, ali eu tinha 9, 8 mais ou menos. Os meninos estavam cantando Racionais. Aí eu lembro até hoje do menino Lulu. Lulu, filho de Adilson. Ele solta assim, se quer guerra terá, se quer paz eu quero... Aí ele fala globo, ele não sabe falar dobro. E eu fico assim, não, que palavra é essa? Eu tava muito interessado neles cantando rap, eu não quero. Até que alguém fala, tipo, não, é 1 mais 1, tipo, o dobro, né? E isso ali, se quer guerra terá, se quer paz eu quero em dobro. Eu pirei. E aí eu descobri uma faceta ali logo na infância, que era decorar os raps, que eram quilométricos, né? Hoje em dia a galera diminuiu, aí a música vai para 2,5, 3 minutos, mas na época tinha música de 11 minutos. E eu sabia cantar. Então era interessante, uma criança, né, magrelinha ali no meio dos... E eu sempre, pelos meus irmãos serem mais velhos, eu sempre andei com a galera mais velha. Gosto, assim, sempre tive... E também essa resenha de casa, né? De sentar ali e tal, com os amigos de pai, de mãe. Mas isso foi muito interessante, assim, descobri o rap, que aí eu não tinha vergonha nenhuma. E eu comecei a apresentar, assim, inicialmente nas escolas e tudo mais. Aí a gente teve um período meio gospel. Minha irmã vai para um centro comunitário cristão e a família toda para a igreja. E existia o rap gospel. E ali já... Sua família sempre teve uma ligação religiosa? Seu pai, sua mãe também? Não, foi um devaneio. Graças a Deus saímos da igreja. Não somos crentes, mas não. Mas meu irmão continua, ele é missionário, meu irmão mais velho, que é meu herói hoje em dia, um dos caras que eu mais me inspiro no mundo. Tem uma criação, assim, ele cria as filhas dele de uma maneira muito massa, muito massa. Mas ele continua e aí ele tá missionário, né? Agora o resto da família não, o resto da família tá mais pro lado da macumba mesmo, hoje em dia, assim, a galera tá indo pra Umbanda, pro Candomblé e tal. Eu, minha mãe, minha irmã mais velha, meu pai também, minha irmã mais nova, é só meu irmão que... Mas vocês se dão bem, né? Demais, demais. Tal, porque o fundamento é o mesmo. Não, demais. E a gente tem uma linha política também, porque o trabalho, mesmo meu irmão sendo missionário, o trabalho dele é mais social do que religioso, saca? Muito mais social, muito mais social. Mas nesse período eu comecei a cantar rap na igreja. E já antes de começar a escrever minhas músicas, eu me apresentava cantando a música dos outros, assim. Que já era um desafio, né? Uma criança decorar um rap quilométrico. Que idade você tinha nessa época? Aí já era 12. Comecinho da juventude. Você entrou no já rap no entrei começo no da rap, juventude. assim. Uma bela maneira de começar. Dos 9 anos de idade eu já me considero que eu era do rap. Já começa com atitude e postura... De cara, e literatura, né? Porque, e literatura. Não, rap... e eu pirava tanto, sabotagem, né? E falava, favela do Canão, ali da Zona Sul, eu achava que era o Canão. Que era lá, né? Eu achava que era lá, eu falava, caralho, minha favela é famosona. É bom saber como isso atribui identidade, né? Pra quem escuta, pra quem tá ali ligado na mesma onda. Era São Paulo, Canão pode ser. Mas pra mim era aqui, era aglomerado da Serra, favela do Canão. Eu cheguei a mentir uma época, assim, onde é que você mora? Né? Em vez de falar Cafezal, favelinha, eu moro no Canão. Não é nada a ver, assim, tô 2 ruas assim. Eu gosto muito de uma coisa assim, eu odeio a romantização, né, da pobreza, né, da favela e tal, mas ao mesmo tempo tem uma onda, né, da gambiarra, da proximidade, né, ao vizinho, a parede com parede, que traz mesmo assim uma efervescência, um caldeirão cultural, né? A favela é um caldeirão cultural. Eu não vou na igreja faz anos, mas eu sei te cantar uma música gospel atual, porque eu sou obrigado a ouvir. Todo dia. Né? Eu tinha, assim, acho que não só eu, mas toda uma parte da minha geração tinha um certo preconceito com o sertanejo. E aí dá uma virada de chave que até os roqueiros passam a curtir sertanejo, acho que principalmente depois de Marília Mendonça, né? Esses esquemas assim e tal. E eu sei te cantar os hits atuais do pagode, do samba. Você guarda fácil, né? Guardo. Mas ao mesmo tempo eu sou obrigado, né?
Hoje de manhã, por exemplo, eu sei te contar a notícia de hoje de manhã e eu não liguei o rádio. Mas meu vizinho que está construindo a casa dele ligou. Tá lá, Né? Então eu sei te falar onde é que engarrafou, sei te falar promoção de supermercado. Porque é isso, né? As Mas coisas tem a estão ver com sua pulsando. antena também, né, Cadu? É. Tem a ver com sua antena. Isso, de alguma maneira, por exemplo, você começar pelo rap aos 9 anos, você se interessa por letras quilométricas e que vão trabalhando, exercitando seu vocabulário, puxando, né? Você fala a primeira coisa, já é um interesse por uma palavra que, mal pronunciada, te levou do rap para onde você foi? O que foi te pescando a atenção? Aí, a literatura, com certeza. Comecei a ler bastante, questionar, escrever. E aí, eu tinha uma história de amor e ódio com o funk. Por causa das letras e da igreja. Só que, mais do que o rap, o funk mexia profundamente. Nossa, fugiu o nome, impossível fugir nesse momento. Furacão 2000. Quando vem DJ Malboro com Jonathan da nova geração, aquilo ali me mexia assim O que pegava mais? De emocionar a batida, a voz estridente. E assim, a composição, porque ali eu já estava com o pé na igreja, eu era o crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Por eu estar na igreja, a letra às vezes, né, me incomodava um pouco. E o discurso do rap naquela época era diferente. Hoje em dia o rap vai falar de sexo, de droga, de lucro. Tem uma certa aproximação também, né? Hoje em dia o rap vai falar disso, mas na época não podia de jeito nenhum. Ainda mais de lucro, sabe? A gente sabia que nossos ídolos estavam cheios de grana, mas eles não podiam ir na TV, o funk já ia na TV. Então era o favelado vendido. É o rock e o punk. É o rock e o punk, era isso. Você fazer punk e querer fazer sucesso é um absurdo. É uma incoerência. Mas podia, fazia, mas o rap né? já... Com fanzine, com um disco, né? Com os festivais alternativos. Mas não ia no Faustão. Não ia no Faustão, era isso. E o funk já ia, né? Então, eu tinha essa coisa, mas o funk sempre mexeu mais comigo do que o rap. E aí, teve um momento crucial também, que foi o filme do Eminem, que eu achava que eu não podia fazer rap, né, por ser branco. E eu tava rodeado, né, pelos os amigos, era tudo preto, né, eu só andava, assim, o melhor amigo de infância, ele tinha 2, que é um caso interessante também no rachar da cultura ali, e eu acho que me levar também para o mundo dessa curiosidade, o amigo lá do morro, não, melhor dizendo, o amigo da rua, né, era o Tiano, pretinho, né, e a gente apontava muito, e tinha o amigo também holandês, que morava nessa instituição, que meu irmão trabalha, chama Jocum, é uma casa cristã, mas que é mais social do que religiosa. E esse meu amigo holandês, o Joost, a família vem fazer missão no Brasil, e ali também me dá uma abertura sinistra na cabeça, que é o contato com a leitura, o contato com a internet. Minha casa foi ter internet, computador 10 anos depois, e eu já tinha, né? Era uma coisa assim, talvez eu sentaria com meus pais para um jogo, num dia de festa, jogar uma dama. Um dia de goró ali, eles bebendo, vamos jogar uma dama, né? E teve uma época que meu pai ficou fissurado na dama. Legal demais. Mas com eles eu tinha uma cultura de, vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos jogar um jogo de carta. E eu ficava assim, cara, por que o pai dele tá me chamando para um jogo, né? Por que a mãe dele tá me propondo de ler, tá me propondo de pesquisar algo na internet? Então isso foi assim, a gente é amigo até hoje. Eu e esse amigo Yous, ele virou mágico. E ele é um mágico fanfarrão. E ele disse que aprendeu muito comigo o lance da cara de pau, né? De fazer acontecer. E ali a gente fazia teatro, tinha piscina, tinha uma marcenaria, eu fiz marcenaria. Sabe esses locomotiva, gafanhoto, de madeirinha, assim? Eu sei fazer isso aí tudo, eu amo trabalhar com madeira, cara. Eu acho que o meu destino vai ser ir para essas coisas mais artesanais mesmo, sabe? Quanto mais eu vou me descobrindo, assim, porque a favelinha é uma arte que depende de muita pessoa, né?
tem hora que enjoa, assim, tem hora que eu quero ficar mais na minha, e essa coisa da madeira, né, vai serrando, Mais vai introspectiva, lixando, mais pra dentro. Né? a coisa da pintura agora. Mas, enfim, a gente montava A escudo. planta é meio isso também, né, cara? Demais. Minha casa é isso aqui, ó. Minha casa é isso aqui que a gente tá vendo, né? Planta pra tudo quanto é lado também. Tem até pé de siriguela no vaso, pra você ter ideia. Teve uma época que você cobrava visita com planta, né? Se quer vir me visitar, pode vir, traz planta. uma plantinha. É. Agora eu tô cobrando, ou planta ou dinheiro. Não, senão, que isso. E minha casa, não, pra você ter ideia, desses mais de 10 dias sem água, eu só consegui limpar a casa ontem, cara. E eu sou um cara metódico, né? Eu sou virginiano, pô. Não vou te receber com minha casa desarrumada nem fudeiro. O Cadu, a gente está falando disso, assim, e o tema da conversa da gente é esse, né? Juventude e trabalho. Aham. Você cresceu nessa diversidade, com esse radar aberto. E aí tem duas coisas que eu acho que são... Tem um post do lado da favelinha esses dias, né? De 4 verdades. Legal. Sobre a favela, né? Legal. Que é do potencial, enfim, nós vamos chegar lá. Mas aí eu queria que você falasse um pouco isso, né? Assim, essa diversidade que existe na favela, como em qualquer lugar, na comunidade ali, tem uma diversidade de possibilidades, de pessoas que circulam por ali, de influências diferentes. Que hora que você virou a chave de falar assim, isso aqui pode ser meu modo de vida? Não ser só um lazer, não ser só uma forma de instrução, de aprender, de curtir, e falar assim, cara, eu posso viver disso que eu estou fazendo. Que horas que você virou essa chave? Eu comecei a trabalhar também muito cedo. Com uns 13... Aliás, antes disso, desde criança, eu vendia quadros de gesso do Cruzeiro e do Atlético. Às vezes do América. E era muito legal, porque era R$1 e a gente ganhava 50 centavos. Naquela época, isso era muita grana, né? Se eu saísse com 20 quadros, eu voltava para casa com R$10. R$10 fazia sacolão, cara. R$10 fazia sacolão. Você voltava com banana, com maçã, laranja, o basicão ali das frutas, assim. Minha mãe ficava orgulhosíssima. De resto, eu comprava brinquedo. Eu gosto muito de videogame também. Tinha aquela onda de... não era nem lan house. Era locadora de fitas, de videogame, de VHS. Eu amava. Eu levava um cartucho, um filme, minha família amava. E ali eu comecei a perceber que... E eu não gostava muito de ficar em casa, minha mãe não gostava que eu ficava na rua. Se eu ficasse em casa, ela ia mandar arrumar as coisas. Hoje em dia eu gosto muito, na época eu não gostava não, sabe? Então eu descobri que se eu trabalhasse, ela não ia me encher, né? Não ia achar ruim de você ruim, estar na rua. Não ia me bater, tá na rua trabalhar. Trabalhar então, foi a forma de vadiar que você descobriu. De vadiar também, que ali... Mas ali com os 13, 14, eu comecei a fazer... tipo convite de formatura, que é um livro praticamente, né? Vem uma lâmina, aí você passa a cola, e põe na prensa, seca. Era um processo ali de uma semana para você fazer um convite bonitão de formatura que abria, tinha um livro, um processo de livro praticamente. E ali eu já era do rap, então eu usava esse dinheiro para subir pro Morro do Papagaio, que é um dos pioneiros do rap na cidade, que é da galera da marca rap.com, que é o Lili, que foi, acho que o primeiro vinil, não sei se de Minas ou do Brasil, de rap. Era a banda chamava Black Soul, Brother Soul, Black Brother Soul, alguma coisa tipo assim. O primeiro disco chamava Tráfico, Morte e Informação. Punk. E tinha samples do Roberto Carlos e ele liberou na época. Olha que loucura! Então eu trabalhava com o filho do Lili, que era o Mano Gu, que era do Mente Fria. Então eu usava esse dinheiro da gráfica para gravar meus raps. Você trabalhava na gráfica? Trabalhava na gráfica. E aí, isso durante a semana, final de... Isso, 14 para 15. Eu vou perder as contas, mas pedreiro, aos 14 para 15, você já teve pedreiro, já teve marcenaria, já teve gráfica, já teve música. Marcenaria também dava um dinheirinho. Literatura, Porque a gente não tinha gasto com a matéria-prima, né, que o projeto dava. E eu vendia. E vendia, assim, era caro. A locomotiva era R$10. R$10 que na época seriam 50 hoje. Imagina, uma criança de 12 anos. Mas eu descobri a Asprom, né, a Associação de Profissionalizantes do Menor. E fui pro Juizado da Infância. Mas ali que o bagulho ficou doido do meu lado. Porque eu comecei a ter grana de verdade. Lá era o salário mínimo.
E o salário mínimo para adolescente, bom demais. É Ali eu muita já tinha coisa. 16. Aí ali, metade do meu salário eu gastava com rap. Ou roupa ou gravações. Você comprava disco? Comprava Muito, disco, né? comprava disco. E gravava minhas músicas e me pirateava. Era legal demais. Você se Eu pirateava? me pirateava. Gravava no próprio computador do Juizado da Infância, onde eu trabalhava. Aí eu no setor de Xerox montava a capa, né, no Word, imprimia, cortava ali. Que época boa, cara. E vendia por aí meus discos. Comprava, aí já era o tubão de disco no Oiapoque, as capas de acrílico, né? Hoje em dia nem existe mais CD, né? Não tem nem onde ler um CD praticamente. Que é uma coisa que o funk, acho que o funk fez isso muito. E a música do Nordeste, Amado Batista, você saía de um show, já tinha o CD daquele show pronto. Para você comprar. Né? O funk começou a fazer isso de modo profissional, né? Demais. O funk... A se piratear ao vivo, né? Assim, é na hora. Acabou o show, MC tá tinha aqui duas o disco músicas. do show que você acabou de assistir. Ele tinha 2 músicas e o disco tinha 20. Aí vários remixes, aí cantava a música dos outros. Isso era demais, assim. Então, quando eu descobri que isso dava... não que dava grana, né, tudo mais, mas que eu queria levar como ofício, foi quando eu comecei a perceber que o povo gostava. Talvez nem gostava da minha música, mas gostava da minha cara de pau, da minha agitação, né, da postura. Aí acontece algo que foi um divisor de águas, não só na minha vida, mas de milhares, não é dezenas nem centenas, de milhares de jovens na cidade. É o fenômeno duelo de MCs. Quando o duelo de MCs chega, eu fiz parte da primeira geração, eu era o pior dos melhores. Ou o melhor dos piores. Eu era muito ruim, mas eu era muito bom, porque os meus falavam assim, eu vou te matar, vou arrancar a sua cabeça. Eu falava, vai me matar nada, você me deu um beijo atrás do palco, tudo mais. E eu era esse MC, assim. Teve uma vez que eu soltei assim, eu só soltei, quando a gente foi obrigado a botar banheiro químico na luta de tiro, eu falei, eu te vi saindo do banheiro feminino. Aí o povo ria, né? Você sempre teve meio essa postura, né, Cadu? Você sempre foi mais relax, mais... E com humor muito afiado, uma inteligência na ponta, muito atrevido. Atrevido. E eles vinham com essa postura mesmo, assim, eu vou arrancar a sua cabeça. Aquela coisa, cara de mal. Arranca aqui, você fala com a filha dele, você tem que ter cara de mal. Nossa, era divertido assim demais. Teve uma vez, eu gravei um disco romântico e o Vando morreu. Na época que o Vando morreu, eu gravei um disco romântico de rap. Aí o menino falou assim, o Vando morreu, mas ficou o Cadu pra fazer rap romântico, né? Aí eu falei assim, eu sou o Vando lá da favelinha. E você foi no meu show e tacou sua calcinha. O povo gritava, e eu soltei algumas pessoas, gente, se vocês não pararem de gritar, eu não vou conseguir pensar. E terminou essa batalha, chegou o melhor da época, era o Vinição. Tinha o Vinição e Douglas do Morro das Pedras. Os dois eram os melhores. Fenomenal. Os dois eram os melhores. Vinição e o Dinho. Eles batiam de frente. Foda. Aí o Vinição virou pra mim e falou assim, Cadu, você fez um negócio que ninguém fez nesse viaduto. Você mandou o povo calar a boca. E eles estavam gritando pra te incensar, pra você né? ganhar. E eles, cala a boca, galera, deixa eu pensar um pouco mais. Eu falei algo tipo assim. Era bom demais. O Vinição que ganhou o primeiro, né? Não, foi o Dinho. Foi o Dinho. O Dinho ganhou os dois. O Vinição foi... Mas ele também despontou nessa época. Ele foi pra uma competição nacional, não ganhou. Ele... É até difícil Acabou de lançar um esses dias, foda, né? Ele é... Mas é difícil, assim, falar dessa coisa do campeonato mesmo. O Vinição ganhou muito batalha aqui em Minas, né, no duelo de MCs. Mas era um fenômeno mesmo. O negócio do Dinho era a resposta, a agilidade, assim. O Dinho virou o MC oficial, né? Quase que isso, né? Ele é a referência de batalha. Ele é o Emicida. E o MC tem um caminho muito legal. O Dinho tem um caminho muito legal também, que ele foi ficando melódico. Que é uma coisa que depois você fez também. Cara, né? Você começou a fazer aula de violão. Demais. O Dinho tá no Ministério da Cultura. Federal. Tá ligado? Não, olha foda, que importância da família de rua do duelo de MCs. Né, cara? O Dinho... O Ministério da Cultura quase levou essa visita da Margarete que teve aqui esses dias. Quase foi na favelinha.
Não foi por falta de espaço mesmo, falta de logística e botar os pingos nos is de verdade. O crime também, né? Que a ministra subiu, vai subir Polícia Federal, né? Então, eu falei com a galera, ó, calma aí, que existe um movimento paralelo aqui, né, no mundo. Sabe? Tipo assim, pô, Douglas, você tá com contato com a ministra, cara. Dá um pouquinho de axé aqui, deixa eu encostar no você, sabe? Então, o duelo de MCs, ele veio pra... Ali no duelo, o que aconteceu? A gente gravou um documentário, né? O Som que Vem das Ruas, Sim. 2010. Lei de incentivo e tal. E eu virei o pupilo do Léo. O Léo era um dos linhas de frente, Sim. é o Léo PDR, né? Que ainda eu virei, está à frente. que está à frente. Isso é legal puxando boi da pelo gente chifre. entender, porque tudo isso que você está falando, as coisas estão vivas, são muito recentes, e essas pessoas, elas ainda estão na ativa e ainda E tá bombando. Não, vai ser esse estão final de no auge semana agora, né? Elas ainda não chegaram no auge, né? Estão na curva ascendente. Onde é que é o auge, né? Cara, espero que não tenha esse Espero que não negócio, né, tenha de o auge. né? Espero que não tenha. Mas o Léo, eu tive vários, né, na verdade. Mas duas pessoas que eu acho que foram essenciais, dois movimentos, né, não dá para colocar só numa pessoa também, essenciais para a favelinha existir, foi a família de rua, na figura do Léo, e o Giramundo, na figura do Marcos Malafaia. Tá. Aí eu chego no Giramundo logo mais, mas o Léo me pegou ali porque eu sempre, como eu era ruim, eu sempre estava disponível, né? Os bons estavam indisponíveis porque eles estavam preocupados com a batalha. E eu estava preocupado assim. Então, eu comecei a colar de tipo assim, deixa eu carregar uma caixa de som. Aí os caras, pô, bota fé nesse menino aí, né? Tinha o lance das moedas, né? Já virou road mais uma função pro Cadu. Aí o outro é o pedinte, que eu sou até hoje. Eu peço mesmo, que eu precisar eu tô pedindo. Aí eu passava com a latinha de spray vazia, né? Sim. Recolhendo moeda para pagar o carreto, para pagar o som, para pagar alguma coisa ali. Aí depois, fiquei muito amigo do Léo, eu saía do duelo e ia pra casa dele. Às vezes eu saía de casa sexta e voltava pra casa segunda. Aí o Léo me botou para contar as moedas. Aí eu já manjava um pouco de planilha e tal, então, pá, ele, ó. E aí ele me botou de produtor. Não foi no Som que Vem das Ruas, foi no seguinte, que foi o Mestre Sem Cerimônia. O Léo me botou de produtor. Aí eu produzi tudo, praticamente sozinho. Eles davam Essa uma sua formação. primeira experiência como produtor, assim, você teve na linha de produção de várias coisas e aí você mudou de lado. Mudei de lado. O que isso trouxe para você? De conhecimento, de desafio? Isso trouxe para mim muita dor de cabeça, muita encheção de saco. Mas produzir é legal demais, né? Quando acaba. Quando você Quando faz, acaba é bom demais. Durante é o caos. Mas essa adrenalina, né? Esse sufoco, essa... Tem Não, gente pra que montar, gosta, né? As produtoras rachando os bicos. Tem gente que gosta. Produzir é bom, né? Quando Pergunta acaba se é ela bom gosta demais. da adrenalina, Nossa Senhora. do palpitando. Do palpite, né? Do dar satisfação pra todo mundo. Tem o palpite interno que a gente fica e tem esse palpite, né? Que todo mundo sabe da sua função, né? Todo mundo sabe produzir, todo mundo sabe o que você tem que fazer até, né? E é uma função assim, que todo mundo só enxerga quando dá errado também, né? A hora que Quando dá tá dando certo, parece que não tem tá produtor, dando né? certo, não tem produtor. Essa luz surgiu que sozinho, ó, esse cenário, né? As coisas que a gente inventa na última hora, que resolve e... Isso é muito bom, assim, eu lembro de brigar com o Léo, brigar mesmo, assim. Eu sei lá o que, me manda contar de fulano. E o edital era para ensinar a gente a produzir, né? Era R$5.000, a gente teve que fazer um clipe e uma festa, gente. Tipo assim, dá para fazer? Dá para fazer, mas com alguém que não sabe produzir, nossa, assim, caos. Beleza. Eu lembro que briguei com o Léo, assim, eu falei, manda o telefone de fulano. Aí ele me ensinando, você tinha que fazer a planilha, ter o telefone de todo mundo. Aí eu liguei, desgraça, manda esse telefone agora, inferno, tem tempo a planilha agora. E a gente fez um lançamento de 104, era aqueles dias frios, meu Deus, assim, caos, deu tudo certo, no final deu tudo certo. Eu sou muito, muito, muito grato. Só que o que aconteceu? Já misturando tudo.
Duelo de MCs. Eu era ruim. Não tem nada na sua vida sem misturar não, Cadu. É, Relaxa. tudo mistura, tudo desconversa. O Duelo de MCs era muito ruim e eu comecei a ir pra essa onda que você falou, uma onda... E é engraçado isso, né? Era o momento que o rap começou a bombar, eu comecei a fazer um rap que não era rap. Né? Quando começou a poder falar de outras coisas que eu gostava e queria, eu comecei a falar mais lúdico ainda. Então, a música eu sempre fui... Eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória, eu tenho grandes trunfos, mas a grande verdade é que eu sempre fui um fiasco, assim, eu sempre fui mais agitador de plateia, ou mestre de cerimônia mesmo, do que um músico mesmo, né? Mas aí eu queria cantar outras coisas que não fosse eu vou arrancar sua cabeça e não fosse improvisada. Aí eu criei o Sarau Vira-Lata, que foi um movimento assim, vários super trunfos também. Djonga saiu de lá, o nome Djonga sai de lá. Né? Porque a gente... História do Sarau, antes de contar a história do Djonga. Por que Vira-Lata? Porque a gente era um bando de cachorro, pilantras, sem vergonha, porguento mesmo. E a gente não tinha local fixo, né? A gente nasce na Praça da Boa Viagem. Eu sou bom de data, essa me fugiu. Mas eu arrisco que seja ali por agosto e tal. A gente nasce na Praça da Boa Viagem com 10 pessoas. E eu sempre muito blogueiro. Desde a época de Orkut eu já era blogueiro, assim. Contar tudo mesmo, e vão mostrar, vão tirar foto. Isso tem relação vão registrar. Lá com aquele seu amigo, a mãe dele te fazendo fuçar coisa de internet. Super. Porque não fosse isso, você Registro. não apanhava o gosto, né? Registro. Escrever. E outra coisa, essa noção, né? Assim, seu apreço pela literatura é uma gráfica, É gráfica. à sua mão. E eu trabalhei em Pra gráfica. você imprimir sua história. Né? Então sempre pirei que eu ia ter livro, sempre soube dessas coisas. Aí a gente anunciou 10 pessoas. Aí na semana seguinte a gente foi muito subversivo, era a época de Fora Lacerda. Aí fomos para a porta da prefeitura, aí foi papo de 30, 40 pessoas. Aí teve um outro que eu não lembro, eu sei que lá pro quarto, quinto foi Praça da Assembleia, aí foi 150 pessoas. Sem amplificação de som, sem alvará, sem nada. E quando você terminava a sua poesia, em vez da gente... A gente aplaudia também, mas a gente aplaudia e uivava, latia. Era uma vira-lata. Era uma loucura, era um vira-lata. E aí virou um movimento gigantesco, assim, de papo de ter dia de 1.200 jovens, tudo bêbado, sem o que fazer, terça-feira, era terça sem Que terça. tem relação com o Islã hoje, né? Total. Existia um sarau, assim, de periferia e que estava na rede e tudo mais, né? Lógico que existia 1 milhão de saraus por aí. Existia o Coletivoz e eu tava lá. Eu tava na estreia do Coletivoz, foi meu aniversário de 18 anos, eu tava lá. E o Rogério me chamou no palco do duelo para chamar o Vinição. Eu falei, velho, eu não sei se esse cara gosta muito desses três, não. Eu gosto, eu vou. E aí fui. E o Rogério é meu amigo até hoje. Só que tem um hiato ali do Sarau Coletivoz e a gente cria o Vira-Lata. E aí pipocou de saraus na cidade, nas periferias. E foi bem pioneiro esse movimento. O Rogério é o pioneiro, né? Mas aí quando ele dá uma paradinha para depois voltar, a gente vem e puxa o Vira-Lata. E aí, cara, tinha uma coisa muito legal. Por exemplo, se eu fosse recitar Carolina de Jesus, aí eu escrevia Carolina de Jesus. O povo falava, vai, quem é? Aí aparecia, eu tô, Aí numa dessas, Hot, ele tinha mania de ficar gritando, Djonga de Bironga é o Senhor. E aí, Djonga liga pra ele e fala, vou atrasar, põe meu nome. Aí ele escreveu Djonga, botou lá no chapéuzinho, e o Djonga chega e começa a escrever um rap na hora. O Djonga não era muito freestyle, mas ele consegue escrever na hora, assim, que é praticamente um freestyle. E tem uma foto disso, cara, que foi muito doido. Tem uma foto dele lá, o Pablo Bernardo registrou esse momento. E aí, quando ele recita, quando ele levanta e vai e recita, é um rap muito bom, que talvez ficou muito ruim depois de tantos bons que ele fez. Acho que ele nunca gravou, nunca fez nada com isso. E aí todo mundo começa a gritar, Djonga, Djonga. Aí nasceu o nome Djonga. O nome Djonga. E aí é tão legal No esses Vira-Lata. movimentos todos no Vira-Lata. E é tão legal esses movimentos todos que, por causa do Vira-Lata, Hot, o nome do Hot é Mário Apocalipse. Ele é neto do Álvaro Apocalipse. Mestre, né?
E aí o Hot vira pra mim. Nós não passamos no Giramundo. Tô entrando agora. É. Tô entrando agora. O Hot vira pra mim, fala: meu diretor quer te ver porque temos que escrever uma trilha sonora infantil. E eu tinha o prazo recorde, né, de 10 dias. Recebi um disco praticamente. Tinha um esboço e tinha o lixo. Quando eu falo lixo, assim, não vou usar outra palavra. Tinha o descarte do Músicas de Brinquedo do Pato Fu. Sim. Tudo que não foi música de brinquedo, e o John olhou, pirou e produziu, era a sobra, né? A gente tinha ali uns 18 bits, que era a sobra, textos e textos de músicas sem rimar, só histórias sem pés nem cabeça, do Marcos Malafaia. E era dia 2 de outubro, a gente tinha que apresentar dia 12. Numa noite regada a muitas insanidades, na casa do Hot, que era o point, porque a mãe não parava, né? Sempre estava viajando com o Giramundo. Eu escrevo isso tudo. Tinha o El e o Hot também, eles quase não escreveram, né? Pegando mérito pra mim, não. Eu empolguei e levei tudo sozinho. E falava: você vai cantar essa parte, você vai cantar essa parte, eu entro aqui. Escrevi tudo. E aí a gente vai apresenta, beleza. Grava. E aí tinha um evento muito legal, que era o SESI Bonecos do Mundo. Naquele ano, nossa voz foi, a gente não. Acabou por aí minha história com o Giramundo naquele ano. 2013, Carnaval de Belo Horizonte bombando. Giramundo tá com estreia de Alice no País das Maravilhas, que revolucionou a treta toda. Tinha boneco de Kinex, tinha um telão com uma projeção, boneco, tinha ator, Fernanda Takai, Alice, Arnaldo Batista, chapeleiro. E eu assim, né? Uma criança, o que eu tô fazendo aqui? No meio do carnaval, no meio da loucura, eu com minhas responsabilidades, enfia a mão na cara do Hot e fala: vambora, para de beber, para de usar droga, vambora dormir pra você ensaiar amanhã. Eu levei pra casa dele, não, vamos lá ver o ensaio. Metade do elenco não foi, lógico, porque era carnaval. Aí um tinha contado que tinha quebrado o pé, só que tinha Facebook na época, postou foto do carnaval, alguém marcou, acho que era uma coisa assim. Aí o povo puto, tudo mais, vamos mandar todo mundo embora, sei lá o quê. Eles olham pra mim assim, sentado ali no canto, né, mexendo no nariz, provavelmente. Cadu, entra dentro daquele papagaio. Eu entro no papagaio, corre que nem um papagaio. Eu só agacho, saio correndo, eles começam a rir. Vem amanhã. Uai, vem. Vem sexta. Vem. Virou o papagaio. Na segunda tinha um contrato pra mim. E o contrato era Rio, São Paulo e BH. E ali nesse meio do caminho, e Eduardo Moreira, do Galpão, era outro. Eduardo Moreira e Marcos Malafaia me esculachava. Você não presta pro teatro. Aí eu ia tirar alguma foto, você tá instagrando o ensaio. Um dia eu tava ensaiando de chinelo, isso aqui não é Ipanema, sabe? Não sabia nada de teatro, só tinha cara de pau. E, cara, eu entrei quase como contra-regra, eu achava que o contrato era só isso. Aí começou a surgir Belém do Pará, São Luís do Maranhão, Rio Grande do Sul, numa semana. Você acabou fazendo uma turnê. 6 anos. Aí eu comecei a entrar para outros elencos. Aí o que a gente só gravou as músicas, chamou para ir pessoalmente e destruíram todos aqueles bonecos. Era feio mesmo, era uma estrutura feia, assim, com pano por fora. A gente quer a arte do Giramundo. Aí construíram um cavalo de Troia, um minotauro. O cavalo de Troia tinha 4 metros de altura, a gente saía de dentro, se chegou a ver. Isso era bonito demais, cara. São Luís do Maranhão a gente apresentou para 60 mil pessoas. Eu segurava na crina do cavalo, assim, ó, samplei Racionais, presente de grego, né, cavalo de Troia. Minotauro, assim, a gente botava 60 mil pessoas para cantar o refrão, assim, foi uma das coisas mais complexas que eu escrevi na minha vida. O refrão era assim: meio homem, meio touro, minotauro. Era só isso. Até as crianças aprendiam a cantar. Meu rap era assim: ele é meio homem, meio touro, meio pele, meio couro, bebe água, bebe soro, sai na vila, gritam, socorro, é a besta, é o calça, é o cão xerife, ele cospe fogo, ele tem 2 chifres. É o boi bumbá, é de Sagitário, ele é o boi bumbá, ele é um minotauro. Meio homem, era o trap, no início do trap, tremia a cidade, era bom demais, cara, era bom demais. Aí eu fiquei 6 anos e saí assim, grandão. Eu lembro que quando eu saio de verdade, eles estão em São Paulo,
eu vou para São Paulo para buscar os tecidos da favelinha, aqueles tecidos vermelhos, e entregar um tecido para Ana Pi, uma bailarina incrível, né, de Belo Horizonte. Tá na Bienal esse ano. Ana Pi, assim, a gente fez o figurino do Banquete, de um dos últimos espetáculos dela. E aí o Giramundo estava lá e não tinha ninguém que sabia o que eu e o Hot fazia, e o Hot também já tinha saído. Então eu resolvo minhas tretas, corro pro teatro, ensaio eles durante a montagem, essa hora aqui, o foco é esse. E aí, antes de ter o ensaio final, eu já tinha que ir embora para entregar o figurino. Aquele clima de emoção, e a Ana Flávia, que é uma das maiores marionetistas do mundo, e ela é brava, o Xumaré é braba demais com a mulher. E ela vai e vira para mim e fala assim, velho, já te odiei muito tempo, e hoje você mostrou seu valor, você tá saindo grandão. E eu entrei como contra-regra, né, e saí assim, no final eu já palpitava, inventei 1 milhão de coisas para aquele espetáculo. Então Giramundo foi uma escola assim, e tem mais, Giramundo tem um ateliê de costura, tem um ateliê de madeira, tem a secretaria, tem um museu. E quando o pau tá quebrando, né, a gente é tudo, né? Eu já fiz visita no museu, eu guiei visita, né? Eu já, na marcenaria, adorava ficar na marcenaria. Na parte de papietar boneco, né, afinar corda, isso aí, não sei fazer nada com tanta excelência, mas sei fazer um pouquinho de cada disso. E ali na questão das notas fiscais, já fiquei responsável para emitir nota para os outros, para cobrar e-mail, sei lá o que. Então, que outra escola maravilhosa que eu tive. Assim, eu queria até que a gente aproveitasse essa brecha aqui para a gente entrar um pouco no lado da favelinha, né? No que virou sua vida, com essas referências todas, né? Assim, então, primeiro, você foi fazendo as coisas, eu não sei se com essa noção explícita de querer mudar a sua realidade para melhor. Não era isso, era a vontade de fazer. Você estava afim de fazer as coisas. Eu dava afim de fazer as coisas e dava dinheiro. E você tinha noção disso? Tinha. Tinha, porque desde os 13 você já falava que essa grana me permitia comprar um brinquedo. E você foi construindo, você falou vários nomes aí, de todas as vertentes. Que provavelmente você tem uma relação com todos eles até hoje. Todos. Tirando Quem que são ficou de seus mal. aliados? Faz parte, né? Darcy parte. fala que a gente conhece uma pessoa pelo tamanho do inimigo que ela tem. Se você comprou briga com gente à toa, você não tem nada muito importante para fazer na vida. Quem são seus aliados? Agora? Hoje. Nossa. Hoje. Quem são seus aliados? Que gama é essa e como é que você conseguiu construir essas alianças? Eu falo brincando, assim, principalmente com a galera de fora. Quando você for para BH, me procura. Se precisar, passaporte falso, teste corona negativo. E essa é a minha realidade. 2 WhatsApp aqui, eu resolvo o que você quiser. Eu tenho muito aliado. É bizarro. É assim, esses dias para trás eu fui fazer um show em Curitiba e eu tô assim, cara, o que eu vou caçar em Curitiba, né? Aí eu lembrei de fulano, de Beltrano, tipo, rapidão, era uma rede. E isso é qualquer lugar do Brasil. Eu tive a experiência agora de ir para Manaus, tem alguns dias. Primeira vez que eu estive em Manaus. Eu brincava o tempo todo, eu falava, gente, se eu demorar aqui mais 3 dias, eu viro vereador, alguma coisa parecida. Prefeito ou algum trambique eu arrumo aqui nessa cidade. É assim, eu tenho uma rede, se você tem ideia de uma rede, que chama Favela em Rede. Se acontecer qualquer coisa comigo injusta, né? Nunca fui preso à toa. Mas se eu chegar a ser preso à toa, com um WhatsApp eu ponho ONU na treta, sabe? Então, assim, hoje em dia, minha principal função, e lá em Manaus eu aprendi, eu falava assim, quero ser ponte. Aí em Manaus eles falaram, não, você é Rio, cara. Então, essa conexão, assim, eu sou viciado nisso aqui, cara. Eu sou viciado em conexão, eu sou viciado. De volta, eu acho que a gente volta lá no comecinho, na história da sua família, do seu pai, da sua mãe, que era um rio onde eles estavam. É rio e rede, assim, essa conexão com tudo que está em volta, tudo que aparece. Cara, minha mãe, ela tem uma função na favelinha hoje em dia, ela entra na casa de mulheres, põe a mulherada para estudar.
Aí o marido de uma lá ficou com ciúmes, achando que ela tava saindo pra trás e tudo mais, não vão junto. Os dois alfabetizados depois de velho, ó. Eles eram assim, alcoólatra mesmo. De todo dia tá jogado. Hoje em dia você vê umas 2 ou 3 vezes no ano. Saca? Então essa coisa assim Para comemorar que não tá mais julgado. Vamos comemorar. Vamos comemorar que nós não estamos mais julgados. Então, assim, eu tenho muitos aliados, assim. Aí depende do que você estiver falando, assim, né? O próprio Giramundo, pô. Se eu acionar o Giramundo é qualquer hora. Se eu acionar a família de rua é qualquer hora. Mas você construiu um monte de projeto aí, depois disso, né? Depois desse ponto, que aí, eu acho que assim, essa marca do Giramundo é legal, que quando os exemplos que você deu, você passou por todos os processos, inclusive a gestão, né? De entender como é que funciona a gestão, o que está por trás daquilo, presta conta, dá nota, provavelmente teve acesso aos processos de produção, de lei, de como que você tem financiamento para fazer isso, para fazer aquilo. E de onde vem a ideia do lado? Que horas que surge o Lado da Favelinha? O que como aconteceu? Que surge isso? Eu dava uma oficina pro Estado, Fica Vivo, uma oficina de rap. Era muito divertido, só que eu montei um império de MCs ali na favelinha. E a gente começou a se apresentar. Aí surge o nome, o primeiro nome, MCs Lado da Favelinha. Eu acho que, inclusive, o nosso endereço do Facebook, o endereço mesmo, né, o lá de cima, o código ali, o nome né? da página. O nome da página eu acho que ainda é MCs Lá da Favelinha. E aí o que acontece? A gente começou a apresentar e eu tinha uma coisa assim, eles queriam números. E eu tinha poucos, mas muitos, que a gente se... Não, tinha um final de semana que a gente não apresentava. Época de Praia da Estação, Carnaval, aqueles movimentos, só pra Cidade Jardim, e faz abertura de show dos outros, e quer botar uma fita social, era nós. Aí eu dava oficina na Jocum. A gente começou a produzir alguns fanzines super legais. Na época que começou a se falar muito sobre o direito, redução da maioridade penal, sobre legalização de drogas. Aí, principalmente no fanzine sobre as drogas, eles começaram a estranhar. Porque, né, a gente falou assim, o que vende aqui no morro, né, lá no fanzine? Maconha, crack, cocaína. Quais são as drogas? A gente fez uma lista. Drogas alucinógenas, né? Sem entrar em drogaria, né? Fiz uma lista, assim, e tinha uns gringos, então algumas palavras começaram a assustar eles, né? Êxtase. Aí os gringos já olhavam assim, não sei se eles estavam olhando tipo assim, opa, vocês têm ou... Não, somos crentes, não podemos falar disso. E aí começou a ir, tipo, menino com radinho, começou a ir menina com roupa curta, meninos e meninas fedendo maconha, né, que tinha acabado de fumar maconha e chegava ali com o cheiro da erva. Então eles começaram a achar ruim. E nessa época eu já estava viajando muito com o Giramundo, aí comecei a ir na onda da literatura também comprar livro, né, no aeroporto. Maior enganação do mundo, aquelas promoções, fajuta, que você acha que você está economizando, você está pagando tudo. Então eu tinha muito livro, por causa do sarau eu comecei a ganhar muito livro. Eu falei, já sei, vamos alugar um lugar que vai ser a oficina de rap e a biblioteca. E aí a gente aluga em setembro de 2014, só que eu não considerava centro cultural ainda. Janeiro de 2015 que eu falo que é centro cultural, que eu faço um evento de rap, um lugar onde caberiam 50 pessoas confortáveis, foram mais de 1000 pessoas. A fumaça subiu, as paredes ganharam cor, que eles começaram a pichar e grafitar toda a favela. Vagabundo começou a colar, o que está acontecendo? Crente começou a falar mal, que o hater também faz parte do sucesso, né? É, claro. Se você está recebendo pedrada, que a árvore está dando fruto. É o inimigo bom, né? É o inimigo bom. O inimigo bom que ele te ajuda a crescer. Né? O povo começou a falar mal, o povo começou a falar bem, sei lá o que, nasceu a favelinha. Só que, naquele ano, eu desisti de sarau. O sarau era muito legal, o sarau vira-lata, só que começou a ficar um movimento muito chato, muito tilelê. Nada contra os militantes, os veganos. Só que a parada começou a tomar outro rumo chato pra caralho, sabe? Tipo assim, você podia pegar o violão e cantar Mr. Catra, cara. Por que você tá tendo que fazer uma poesia Márcio Lacerda, seu governamento, sabe? A gente já sabe disso, cara. Que chatice. Sabia? E o que você tá fazendo? Aí eu falava, vai todo mundo tomar no rabo, não quer saber mais disso aqui, não. E aí, Giramundo não vendeu nada naquele ano.
eu desisti de cantar. E eu tinha um cabelão, né, e tal, cortei o cabelo, falei, não quer saber de mais nada. Peguei piolho com as crianças também, lá na favelinha, lógico. E aí bateu, né, o desespero da grana. Aí eu descobri as formas de financiamento antes de política pública, que era o financiamento coletivo. Aí eu vi os meninos do funk reclamando que não tinha lugar para dançar. Eu, meninos, vocês é bonitinho, vocês dançam pra caramba, eu tenho um descontado botar vocês para dançar. O primeiro combinado era assim, nós vamos vender o show, por exemplo, vai ser 700, eram 5 DJ. Então vamos fingir que o show é R$800. Eu vou ganhar 200, porque eu vou ganhar 100 da minha parte produtor e 100 vai ficar para favelinha. Cada um vai ganhar 100. A gente divia várias partes iguais e eu ficava com 2 partes, uma minha e uma da favelinha. Cara, aí isso foi tomando uma proporção. A gente começou a fazer shows, aí começou a vir juizado da infância, eu comecei a ter que pegar, porque a maioria era menor. Sim. Aí eu comecei a ter que pegar alvará, aí tinha uma festa que chamava Transa. Aí foi aí que eu chutei o pau da barraca. Falei, eles não vão liberar a criança dançar na festa Transa, né? Pelo amor de Deus. Aí foi a primeira participação ilegal. Aí eu fiquei bem uns 2, 3 anos ilegal. Aí apresentei até pro Rio de Janeiro, eu levei esses meninos. Sesc, olha que responsabilidade, gente. E aí o bagulho começou a ficar sério, começou a dar dinheiro pra caralho. Vitinho comprou carro. Dudu lançou uma XRE 300. Negona tá quase para ser jubilada do FMG. A FMG é pública, mas é um gasto, sai da serra, xerox. Fora o material, como diz um amigo, fora o mês da Copa. Fora o mês da Copa, sabe? Tipo assim, tudo livro, material, livro, sabe? Né? Então, tipo assim, a galera não tá rica, milionária. Só que, pô, a galera começou a ganhar dinheiro bem. Isso sempre foi uma coisa importante para você, né, Cadu? Lembra quando a gente fez na virada? A gente estava fazendo o desfile lá no viaduto, né? Do Requebra? Não. Remexe. Não era do Remexe também, não. Era o... Formação de quadrilha. Que é a roupa do Remexe. Que era a roupa do Remexe. E como é que chama aquela, a figurinista? A Carla. A Carla. Você fez questão de perguntar para ela lá se quanto você ganhou esse ano. Né? Da mesma forma como a gente falou lá no começo, como a gente falou lá no começo, quanto dinheiro estava envolvido no... Que é importante essa galera ver isso e entender, porque você acha que para muita gente que é jovem, que está na periferia, ou numa região que é muito comercial ou muito industrial, é entender um pouco que a cultura é uma possibilidade. Demais. Né? De trabalho, de remuneração. E entender também que você não precisa ficar famoso. Né? Porque aí é fácil os grandes MCs falar que a favela venceu e tudo, mas tem que falar mesmo, venceu mesmo, né? Só que, tipo assim, a gente tem uma cadeia, né, abaixo financeiramente, vamos falar assim, abaixo financeiramente, que tem uma vida super digna. Que vive bem. Como a maioria das pessoas, né? No futebol, no esporte, é a mesma coisa. A gente fala dos... E assim, sinceramente, eu desconheço gente que resolve a família, resolve a comunidade. Na minha idade, né, vindo da onde eu venho, que já tem a casa própria. Tem playboy aí que não consegue ter a casa própria ainda. Gente que fez universidade está nada contra, mas rodando de Uber, né? Tipo, então ter esses exemplos nossos ali. E a Carla mesmo, né, é um exemplo muito doido. A costureira que era faxineira e ganhar 80 pau num projeto, ela semi-analfabeta, sabe? Ela para falar, meu filho, é chucra, sabe? Ela dá uma patada. Agora, põe que a mulher para fazer uma pesquisa. Ela aprendeu a mexer no Pinterest, aprendeu a mexer em pesquisa de hashtag, Instagram e tudo mais. Essa mulher aparece com cada roupa, com cada ideia, cada genialidade. Esses dias ela fez uma sacola eco bag, que aí você desliza a cordinha dela, ela vira uma mochila, sabe? Então é sobre isso. E aí, falar... é burra. Burra é você que não enxerga a potência dos outros, sabe? Pois é, chegamos na hora da gente falar das 4 verdades da favela. Né? Que a primeira é isso, né? Que você está falando que é o potencial empreendedor. Potencial empreendedor. E criativo, né? É criativo. Que é descobrir também isso. É muito fácil a gente descobrir e falar assim, porra, se eu colar com Giramundo, com Galpão, com Patufu, vou me dar bem. Mas se eu colar com a Carla, eu também vou me dar bem.
que é descobrir essas pessoas que estão aqui do lado. Né? Quem é meu parceiro aqui no lugar onde eu Quem é vivo? meu parceiro próximo? Cara, Favelada é bicho doido. Sigam o Vitinho do Passinho, tá até ali na tela ali, ó. Esse moleque, ele é vida louca. Ele tá com um quadro maravilhoso no Instagram dele, onde ele mostra os pontos turísticos e conta histórias da comunidade. Ontem ele soltou um, bicho, juntou uns 4 jovens, deve ter mais de 20, menos de 30. Um aluguel hoje em dia na favela para um estabelecimento legal vai variar ali de 500 a 1.500. Mas por quantidade de barbeiros que eles são, vamos colocar aí 1.000, vamos botar meadinho. No ano, 12 mil. Não sei o que esses meninos arrumou, onde é que eles arrumaram esse ônibus. Os caras arrumaram um ônibus abandonado, instalaram no meio da praça e montaram um salão dentro do ônibus. Isso a gente está falando de uma ideia. Tem uma casa do lado da favelinha, que ela é de esquina, a casa é quase redonda, cara. Moram umas 5 famílias ali dentro, no puxadinho. Com a onda da minha casa, eu descobri ofurô, sauna. Tem uma sauna no Morro do Papagaio que você abre a porta, você está no beco. Você fecha a porta, você está na sauna. Jardins. Minha irmã mesmo fez um jardim lá na casa da minha mãe, parecido com um pouco esse aqui, só que ela botou uma grama. Então, tipo, Favelada é bicho doido. Mais uma vez, não vou romantizar a pobreza jamais, sabe? Sou totalmente contra a pobreza, sou totalmente contra a miséria. Essa coisa da grana demorou pro rap, pros projetos sociais entenderem que tem que ter grana. E tem gente que ainda me demoniza. E problema é tem seu. gente que torce a cara, né? Torce a cara. Teve um que falou assim esses dias. Não pode dar certo. Mas você ganhou 5 mil por projeto. Eu falei, com todo respeito à anta, ou sua anta. Pega 5 mil, divide por 10. Aliás, divide por mais, que para escrever o projeto é num ano, para aprovar no outro, para você captar, para entregar e ainda tem prestação de conta. Pega 5 mil, divide por 10 só desse ano. É R$500 por mês, animal. Sabe? Quantas Falar coisas assim, eu tenho que fazer na vida? Quantas coisas eu tenho que fazer para juntar um salário digno? O que é R$500 por mês hoje em dia? Saca? Então, tipo assim, é muita ignorância mesmo, assim, acho que das pessoas não entenderem que a gente pode ganhar dinheiro com isso. A favelinha é sem fins lucrativos. Eu não posso receber dinheiro para a favelinha, sabe? E eu tenho assalariado uma galerona na favelinha, né? Então, mais ou menos por aí, é muita treta, assim. Aí, como que eu ganho grana? Meu potencial criativo e econômico, né? Eu faço as palestras, eu faço publicidade, entrei numa onda gigantesca agora de mestre de cerimônia. Ontem à noite eu estava de mestre de cerimônia, assim, evento careta, de fé comércio, para falar de empregabilidade, de que você tem que colocar no seu currículo, sabe, essas tretas. É o que mais me dá tesão? Não. Mas eu entrego com excelência. Por quê? Porque é o que vai garantir meu Natal, meu Ano Novo, meu Carnaval, minhas férias. E que te dá uma certa energia para você movimentar essa roda toda, que eu acho que é uma coisa importante da gente entender, é que isso movimenta uma roda. Total. E que você, né, o que você faz com a Carla, o que você faz com o Vitinho, com a Negona, com quem está dançando, com quem está nos inúmeros projetos, isso é uma rede. E é uma rede próxima, que ajuda você, ajuda o seu vizinho, ajuda a comunidade. Total. Né? E a gente está falando de uma outra coisa aqui, que tem um cara, a gente falou do Vinição lá do Morro das Pedras, tem o Dodó no Morro das Pedras, que fala que assim, o sonho da minha vida, o que eu faço é criar situações para criar situações de protagonismo para o jovem da favela. É entender, o que é esse protagonismo, Cadu? Esse protagonismo acho que vai bem na onda, mais uma vez falando de emprego, porque parece que para o favelado resta o subemprego. Nada contra nenhum subemprego, inclusive quem está na rua vendendo droga. Porque quem está na rua vendendo droga é totalmente insalubre. Eles trabalham 12 por 24. Por aí já está errado, tinha que ser 12 por 36. Não pode nem falar que vai levar a boca no pau, porque... Você pode levar, para ter o retorno. E tem a necessidade, né? Sabe? Continua. Então é totalmente insalubre, para começar por aí. Mas não vamos falar de crime. Não vamos falar de crime, sim. que é a minoria. Meu pai mesmo, será que o sonho dele era ser motorista? Fala de sonho, né?
Aí a quantidade de gente lá na quebrada que, né, se sujeita a sobreviver, que tem que sobreviver, né? Da mesma forma, tipo, é um privilégio muito grande para mim poder apresentar uma live dessa ontem, dar meu preço, ter minha empresa que vai emitir a nota, é um privilégio. Mas da mesma forma, tipo assim, não era meu sonho estar ali. Só que pelo menos eu estou fazendo porque eu quero, porque eu estou sendo bem remunerado. Agora, pô, repositor do supermercado, caixa, babá, faxineira. Nada contra mesmo, mas, pô, poderia ser astronautas, piloto de Fórmula 1. Poderia ser o Zuckerberg da vida. Poderia estar no esporte. Poderia estar aqui na câmera, na luz, na ação, né? Na jardinagem, sabe? Então, acho que isso né, sufoca muito esse potencial criativo, o potencial empreendedor. Acho que a gente junta algumas coisas, como um modelo de sucesso também que a gente tem, que é esse grandioso, esse super famoso, a gente não entender como sucesso essa estabilidade, você criar a sua própria condição de se manter na vida, de compartilhar. Não, que é o que o favelato faz, né? Tipo, não estou falando que essas pessoas são tristes. Isso é uma né? cultura de favela. O compartilhamento, a divisão, ninguém passa fome. A laje. Não, todo mundo tem que comer. Você veio aqui em casa, você vai ter que comer. Né? Total. Mas é isso, é triste de pensar, né, que a galera tá sobrevivendo. Sendo muito Nesse explorado, meio todo, né? no crescimento disso, você falou de formas de financiamento que são não oficiais e as oficiais. As instituições públicas, elas mais ajudam ou mais atrapalham? Ou tem de tudo? Você fala o quê? Tipo... A gente tem lei de incentivo, na sua Nossa, condição de existência. A lei é um saco, cara, a lei é um saco. Porque a lei é um pedaço de bolo desse tamanho, que aí você tem que competir com tantas pessoas, aí você pega uma fatia desse tamanho, você tem que ele vai chegar fatia, numa fatia muito sabe, pequena. tipo, e o que você tem que fazer para... Agora, o patrocínio direto é da hora. Vou te contar um caso. 2020, pandemia, pautorando, a gente tinha um projeto de 90 mil para fazer a disputa nervosa. Aí redecou para online, vamos fazer online. Eu tenho prestação de conta disso até hoje. Volta e meia surge algum fantasma. No mesmo ano, o Instituto Unibanco virou para nós e falou assim, ó, 1.800.000 por mês, durante 3 meses. Foi 5.400.000 no meu peito. 2.000 marmitas por dia, 6.000 cesta básica por mês, 60.000 máscaras, 300 emprego direto. Eu chegava na açougue assim, 100 mil de carne. Os caras começavam a chorar, eu ia fechar o açougue. Rápido, inferno, semana que vem tem mais. Depois nós chora junto, sabe? Cara... Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, exemplo de prestação de contas dentro do próprio Instituto Unibanco. Mudamos a forma como que a diretoria aplicou os próximos recursos. E é isso, assim, eu acho lei de incentivo, eu estou na lei de incentivo porque é política pública, porque é direito meu. E é aquilo, a gente está com uma equipe hoje em dia que a gente escreve 10 projetos para aprovar 2, para captar 1, em 2023 para 2024 gosto executar. de fazer uma ressalva, assim, porque o incentivo não é política pública, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? Mas, assim, essa atuação que a gente podia ter, né, de diminuir imposto para essas entidades para comprar as coisas, para comprar equipamento, para comprar ferramenta para as pessoas Nos Estados trabalharem. Unidos mesmo, o papo é direto com, né, lá não existe a lei de incentivo, existe o quê? Você tem sua empresa, quanto quer imposto, você quer investir aqui? Porque aí também eles decidem o que é cultura e não é. Agora o governo vai ficar decidindo o que é cultura e não é. Cara, para trabalhar com funk é complicado. E a gente acabou de mostrar para a cidade, né, a potência que é o lado da favelinha, né? Você tem 2 formas de censura na lei de incentivo. Uma que é do governo, dependendo que já esse ano que vem, que da gestão. Que é racista, é xenofóbica. Que já tem essa forma do que vai ser selecionado, do que eles vão privilegiar, de para onde vai. A outra é a empresa. Agora, que vai te destinar contar, um dinheiro que não é dela. que não é dela, que é do governo, e ela decide o que é bom. Ainda põe a marca dela e decide onde você vai fazer. A gente fez um fundo municipal aí, Ponto de Cultura, na verdade, que é o Por Trás do Bailão. É uma incubadora de funk. E eu tava lá assim, esse projeto tá fraco, esse projeto tá fraco. Do nada eu lembrei do Libras,
que no show que a gente fez no Mineirão, lá no Sarará, 2000, sei lá o quê, o Vitinho virou pra mim e falou assim, ó, o vagabundo invadiu o palco, ele tá dançando. Eu falei, não, mano, é o intérprete de Libras. É que ele fazia e dava uma sarradinha ali também. Eu falei, vamos botar a Libras. E eu tenho certeza que o projeto foi aprovado por causa da Libras, que ainda foi na época do governo anterior, né? E então, para provar que o funk é cultura, a gente teve que botar, né, algo educacional ali, educacional... Como se já não fosse Como se já não fosse, só, né? por si só. E aí, o que a gente fez? A entrega era só um vídeo. A gente fechou o Palácio das Artes, botamos funk no Palácio das Artes. E não era funk erudita, não. É toda vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso, por isso eu dou de novo, eu dou de novo. E virou um mantra, e até os meninéteros de 4 no meio do palco do Palácio. Meu Deus, é doido demais. Foi incrível. O que é o Lado da Favelinha hoje? O Lado da Favelinha, ele é uma plataforma, é um centro cultural, né, independente, autogerido pelos moradores da comunidade, mas eu enxergo muito mais como uma plataforma de geração de renda e oportunidade. Inicialmente para artistas e hoje em dia para geral, né, porque a gente tem vários não artistas também, né. Então é uma plataforma para gerar renda e oportunidade. E quais são as atividades que hoje passam pelo Lado da Favelinha? A gente tem a cooperativa de moda, que é o Remexe Favelinha, que faz roupa que já existe. A gente tem o Favelinha Dance, que é essa cooperativa de dançarinos de funk que dançam e estudam a cultura do funk. A gente tem o Ponto Chique Favelinha, que são as mamães bordadeiras, crocheteiras e tal, que não é tão costura, é mais artesanato, né? A gente tem as oficinas, que é judô, capoeira, rap, libras, funk, é uma porrada de oficina. A gente tem um pré-ENEM, que agora acabou, né, e retorna ano que vem. É um núcleo bem legal, com todas as disciplinas e tal. A gente tem a biblioteca, a loja. A gente tem o coletivo Levante, que é o coletivo que faz os projetos arquitetônicos. A gente tem o Direito na Favela. Direito na Favela é assessoria jurídica, não para assuntos não ligados a tráfico, assuntos principalmente ligados à paternidade, pensão, botar o nome dos vagabundos no registro das crianças. A gente tem... É muita coisa, cara. Tá para surgir Torre de Bebel, que é a primeira galeria de arte favelada do aglomerado da Serra. Tá para surgir as Quadras do Canão, Favelinha Shopping Center no Mercado Novo. Tudo isso começou com um menino que gostava de funk, de rap. De rap, gostava de pular na areia nas construções da favela. Gostava de falar que morava no Canão. A gente tem os eventos, como que eu esqueci dos eventos? Tem a Disputa Nervosa, que é a Batalha de Passinhos. Tem o Favelinha Fashion Week, que é o desfile no Beco Passarela, que fica no coração da Serra. A gente tem o Fica Rica, Favelinha, Fica com K, Rica com Y, para ensinar que dinheiro pode, que a gente não tem culpa católica de ganhar dinheiro, precisamos ganhar dinheiro, dinheiro é bom, abre portas. A gente faz a formação de quadrilha. Podia ver, né, inclusive. Podia ver, a gente podia encerrar com a formação de quadrilha, porque essa quadrilha é boa de formar. É boa de formar. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Eu não vou te perguntar seu sonho, porque a gente não tem tempo suficiente para você falar, que eu sei que você vai começar com... Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, tem sonho impossível? É impossível? Impossível? Nada. Esses meninos, né, assim, a ideia da gente é conversar com essa turma, né, assim, a gente está fazendo isso aqui, a gente fez oficinas agora de formação na área técnica, de cultura, né, que é outra possibilidade, né, isso, né, assim, o cara pode ser câmera, pode ser um editor, né, um operador de som, pode ser hold. Produtor, não seja produtor. Preserve o seu intestino. Preserve sua saúde. Então, é isso, né, de entender que dá para fazer. Cara, não existe nada impossível. Sabe o que a gente já fez? Um desfile na lua. As paredes da favelinha do segundo andar é chroma key. Aí botamos vagabundo pra desfilar, botou a lua no fundo, é isso, cara.
falar assim, tem jeito pra morte e tal. A inteligência artificial aí, velho. Saiu uma música do Drake com o Michael Jackson. Tá ligado? É isso. Nada é impossível. Nada. Melhor forma da gente terminar, então, é com formação de quadrilha, né? Vamos terminar com isso. Te agradeço demais, Cadu. Que agradeço. Conversa. Falazada boa. E você é de quem? Você falou que você agora tá pra Umbanda, tá pra... Xangô e Iemanjá. Ô, lindo. O Baluaeixo. É mesmo? Valeu, velho. Obrigado pela presença. Vamos lá na formação de quadrilha. Bora. Bora com lá. vocês, pra vocês. Foda! Formação de quadrilha. Esse vídeo é cabuloso. Zaga! Me deixa falar que eu quero passar aí na sua localidade. Me deixa pensar que mais tarde nós vamos trombar lá no baile. Só de imaginar nós dançando brega, fumando a planta no balde, tomando açaí com um cupuaçu, vendo o pôr do sol na laje. Me deixa falar que eu quero passar aí na sua localidade.